às vezes nosso coração está assim, no tumulto, né? O medo, a aflição. Mas se a gente faz um minuto de silêncio dentro de nós, pedindo a Deus essa serenidade, essa sabedoria, esse amparo, Ele vai nos atender. Vamos agora de música número 103. Ninguém explica a Deus. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, homem que vem pra disfarçar. Pode alguém duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber, água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se deu aos seus. No crente ao ateu, ninguém explica Deus. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vontade de beber, da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Frente ao ateu, ninguém explica Deus. Música número 1, Quanta Luz.
noite a todos. Meu nome é Rivonete, eu sou voluntária na quarta-feira e estou aqui hoje dando uma passadinha. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de começarmos a leitura, a reflexão, o estudo de hoje, vamos nos interiorizar um pouquinho, fechar os nossos olhos e lembrar daquele amigo espiritual, o nosso anjo guardião, esse espírito amigo que nos inspira a procurar o caminho da luz, o caminho do amor. E neste instante, procuramos sentir a sua presença carinhosa, nos dando um abraço e sorrindo pela nossa presença aqui, para encontrarmos um pouco mais a luz do Cristo. E muito agradecidos a esses irmãos maiores, nós agradecemos também a toda a equipe espiritual desta casa, que nos acolhe com tanto amor, com tantas energias salutares. E o nosso coração se engrandece cada vez mais. E nós vislumbramos a imagem luminosa de Maria de Nazaré. E a nossa Mãe Divina, nós agradecemos por todo o seu amor por nós, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E encorajados pelo amor de Maria, nós nos colocamos diante de Jesus, diante da sua presença magnífica. E a ti, amado Jesus, nós reverenciamos por todos os teus ensinamentos, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu amor e pela tua luz que nos guia. Obrigada, Jesus, por ser a luz da nossa vida. E assim, envolvidos por esta luz de Jesus, nos apresentamos diante do nosso Criador, Deus, Senhor da vida. Nós agradecemos todas as bênçãos que nos permitem estar aqui. Agradecemos, Pai Celeste, a vida, o aprendizado, o trabalho. Agradecemos a tua misericórdia conosco. E ao Senhor dizemos a prece ensinada por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E do livro Fonte Viva, que é um livro que Emmanuel escreveu, ditando para Chico Xavier, sempre baseado nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Hoje é a mensagem número 2, modo de fazer. De sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. 62 anos depois de Cristo, Paulo estava preso já em Roma e mandou a carta para os filipenses, que era a cidade de Filipos, no sul da Grécia, que hoje já não é mais uma cidade, no sul da Grécia, onde foi fundada a primeira igreja na Europa. E essa carta tem como mensagem principal a alegria nas dificuldades, a unidade com Cristo e estar sempre com Cristo alegre diante de todas as dificuldades. Então, essa unidade e essa alegria é a mensagem do apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses. E Emmanuel, com toda a sua sabedoria, nos traz uma reflexão muito importante para nós. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Olha que lindo isso, gente, vou repetir. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita de teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da solidão, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Cada frase deveríamos estudar de maneira minuciosa, mas faremos o que é possível. Quando ele diz assim, todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Todos nós, de alguma maneira, estamos refazendo os nossos passos. Vamos pegar uns exemplos que são até conhecidos, que tem na internet, nos textos espíritas. John Butch, ator, contra a abolição da escravatura nos Estados Unidos,
contra o governo Abraham Lincoln. Assassinou em 1885 o presidente Abraham Lincoln, 14 de abril de 1865. Logo depois, ele também foi morto. Quando o espírito volta para a espiritualidade, se arrepende e tem a sua consciência mais expandida, Deus é tão maravilhoso que dá oportunidade para que ele refaça os passos. E esse espírito retornou em 1929 como Martin Luther King, que foi um pastor, falou para multidões, defendendo os direitos civis dos negros. Ou seja, conseguiu refazer os passos de maneira gloriosa, porque lhe foi dada a oportunidade. E mais exemplos nós temos. As tropas inglesas entraram na África do Sul e começaram todo aquele regime, né, de segregação, e há muito tempo atrás. Um general dessas tropas, um general inglês, em 1918, reencarna como africano e foi um grande lutador. Ficou preso 27 anos, vocês já sabem quem é, e foi quem realmente acabou com o apartheid, com a segregação das raças na África do Sul. Esse também conseguiu refazer os seus passos de maneira muito gloriosa. Essa informação quem deu foi o Espírito Camilo, mentor do médium Raul Teixeira. Então todos nós estamos refazendo os nossos passos. Agora, o modo de fazer. Então nós não podemos esquecer que o lugar onde nós estamos, a família onde nós nascemos, a profissão que nós escolhemos, os trabalhos voluntários e todo o contexto que nós vivemos são oportunidade de refazer os nossos passos. De que maneira? Pelo trabalho, pela forma de servir. Então, o apóstolo Paulo, ele chama bastante atenção para esse sentimento na maneira de servir. Então, também podemos refazer os passos de maneira gloriosa, mas aí para todos nós vale uma reflexão na nossa postura. Como está a nossa postura ao servir no mundo? Nós estamos, como muitos nós vemos, e já às vezes até nós, no ambiente profissional, olhando o relógio, sem não vê a hora de acabar o expediente. Encaramos o trabalho como uma prisão. Em outras situações na família, nós estamos tendo boa vontade para servir. Como é a nossa postura no mundo na hora de servir? Na ação, no trabalho. Como nós estamos servindo? Ou nós estamos percebendo que aquilo é uma oportunidade de refazer os nossos passos, e muito mais que isso. É uma oportunidade de retribuir a Deus o muito que Ele nos oferece. Se nós pensarmos que nós não estamos servindo o chefe, a empresa, ou quem quer que seja, nós estamos servindo o nosso Criador. Porque todo trabalho que é para o bem comum, que vai beneficiar alguém de alguma forma, é trabalho para o nosso Criador. É a Ele que nós estamos servindo. E se nós tivermos essa consciência, vamos eliminar muitos aborrecimentos. Então, a nossa forma de servir é enchendo a nossa agenda, fazendo uma lista enorme e ficamos na correria e de maneira automática, sem perceber a nossa energia que está sendo doada. Ou a nossa maneira de servir é vendo a intenção daquele trabalho, é levando um sentimento de amor, levando presença, levando paz e tendo a consciência de que aquele trabalho está transformando algo ou alguém.
até mesmo um trabalho na família. Quando nós fazemos o nosso alimento para a família, qualquer trabalho, seja até uma oração pode ser um trabalho. Qualquer ação que vai beneficiar o outro, devemos observar a nossa postura. É uma postura de gratidão, de alegria, de contentamento, de boa vontade, porque nós estamos servindo a Deus por toda uma engrenagem. Afinal, Deus se apresenta aos homens através dos próprios homens. Então, esse sentimento do qual Paulo fala é o sentimento de alegria. E vamos um pouco além, mais do que alegria, retribuição, gratidão ao nosso Criador, por tanto que Ele nos oferece. E com esse sentimento, nós vamos trabalhar de forma mais desinteressada, sem tanta preocupação com poderes, com cargos, com aparecer, com vaidades, mas olhando para aquilo que nós estamos sentindo. E mesmo quando temos que fazer algo que não é muito agradável, sempre nos atentar. Eu não posso fazer isso com esse sentimento, com essa má vontade. Então vamos encontrar algo que nos dê alegria naquele trabalho, mesmo quando não nos agrada. Porque nós podemos contar com Deus e Ele pode contar conosco através do trabalho que nós conquistamos a nossa liberdade espiritual. É através do servir que nós vamos evoluir e principalmente entrar numa comunhão com o nosso Criador. Essa é a verdadeira comunhão, ajudando uns aos outros. Então, esse sentimento de alegria é fundamental para a nossa vida. Espiritualmente falando, vamos também pensar, será que para a espiritualidade é importante a quantidade de trabalho? Nós temos aquela lista enorme, será? Não. Espiritualmente, o que importa é a qualidade. Qualidade aqui não é perfeccionismo. Qualidade é sentimento, responsabilidade, dedicação. Então, mais vale fazer menos com presença, com qualidade, com um sentimento de contentamento, de gratidão, do que fazer muito de maneira corrida, de maneira automática. E aí nós nem percebemos aquilo que estamos fazendo. Porque o trabalho é energia. Onde nós colocamos as nossas mãos, a nossa palavra, nós colocamos a nossa presença, é energia. Então precisa ser de qualidade. Isso vale como reflexão para todos nós que vivemos numa sociedade moderna, cheia de correria, né? E o cuidado que precisamos ter. Se o trabalho é um peso, é um sacrifício, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho profissional, o trabalho de voluntário, se ele é um peso, ele é um sacrifício, ele não tem valor espiritual. Ele vai ser perda de energia e muito cansaço. Se o trabalho é feito com amor, com alegria, com calma, aí ele tem valor espiritual. E porque o valor espiritual está justamente nessa conquista de virtudes para a nossa evolução. E o trabalho é a melhor maneira de conquistar virtudes. Aí sim, então se nós queremos conquistar a nossa libertação espiritual, a nossa emancipação, a nossa evolução espiritual, que o trabalho seja para nós sempre uma grande alegria e uma oportunidade de agradecer a Deus, de retribuir e de desenvolver em nós o amor. Aí tem um grande valor espiritual. Nesse caso, nós devemos ver cada dever como uma oferta ao nosso Criador.
cada dever feito com amor é uma oferta para o nosso Criador. Então é uma reflexão para o nosso dia a dia, tanto aquelas ações pequenas do dia a dia, até aquele copo de água, regar uma planta, até as grandes ações, os trabalhos maiores. A gente tem que colocar esse sentimento. Então, dessa forma, nós estaremos em constante comunhão, parceria com Deus, e como diz Emmanuel, conservando acima de tudo a glória de ser útil. Então, gente, eu gostaria de passar para vocês toda a alegria de estar aqui, de servir, e do quanto é bom nós estarmos sempre trabalhando e servindo, mas que seja com serenidade, com amor, com muita alegria. Então, muito obrigada por vocês ouvirem. Então, vamos levar para a nossa casa e para os nossos afazeres do dia a dia essa reflexão. O trabalho é espiritual e é para o Criador, tá bom? Então, agora, também considerando uma maneira de servir, vamos encher o nosso coração de amor, de vibrações intensas, de amorosidade, de desejo de paz, desejo de alegria, de felicidade. E vamos abraçar o planeta Terra. Abraçar, vibrando muito amor para este planeta que nos acolhe e que nos dá tantas bênçãos. Vibrando amor e paz também para toda a humanidade, porque todos são nossos irmãos. Vamos vibrar para irmãos em situação de sofrimento, irmãos em hospitais, em asilos, em lares assistenciais, vibrando por este país, muita luz, muita paz, vibrando pela cidade de Santos, para que cada vez mais se forme uma egrégora de luz, de paz. Vibramos por esta casa que nos acolhe, por todos os responsáveis para que a casa esteja funcionando. Vibramos pelos nomes que estão na cestinha de vibração, para que todos recebam a assistência necessária. Vibramos muito pelos nossos lares, por todos os que estão ao nosso redor. Vibramos também por nós, para que tenhamos cada vez mais a alegria de viver. Graças a Deus. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Sem Jesus que é todo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz e age sem intensificar.
a oração renovará o seu viver. Que possamos todos nos manter de coração aberto para receber essa chuva de luz que se derrama sobre todos nós, sentir esse amor que vem do alto, esse amor que nos envolve, que nos traz cada vez mais a vontade de crescer, de estar com Jesus, de fazer o bem e de sermos filhos, instrumentos do Criador. E que essa luz possa abrandar os nossos corações. Graças a Deus. 63, terceiro bloco. O astral tem cuidados contigo, e com a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a testa, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, melhorar, teus pensamentos vão variar. Agora o passe já repôs a sua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal. Mas protegido sempre estarás, isso é certo ao final. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante não vai sozinho, te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante não vai sozinho, te sentirás. E para finalizar, do Salmo 100, um versículo: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Deus abençoe. É rapidinho, né? A gente pula um monte de coisa pra bater. Bem, a espontaneidade é o... Meu Deus, cadê o fim aqui?